Questão 155, Enem 2018, Matemática Caderno Rosa. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então nós temos aqui o estágio 1, em que a viga está inicialmente no solo. Aqui nós temos um cabo de aço que vai içar essa viga verticalmente. Então aqui o estágio 2 mostra como será esse içamento, né? Esse levantamento aqui. O cabo de aço está levantando essa viga verticalmente, né? Perpendicularmente ao solo, correto? Então até o ponto do estágio 3 em que a viga vai ficar totalmente vertical. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal, que é perpendicular, 90 graus, do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga. Então sempre esse cabo de aço vai estar ele vai estar puxando essa viga sempre perpendicularmente ao solo, ou seja, formando sempre um ângulo de 90 graus. Que se inicia no tempo t igual a 0, que é o estágio 1, e finaliza no tempo t, que é o estágio 3. TF, né? Estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O, faz esse movimento aqui. Ó, como a gente percebe aqui, até encontrar o ponto O. Essa extremidade vai encontrar o ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Isso aqui vai ser fundamental para resolver essa questão. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tf é... Aí aqui estão 5 gráficos, né, que mostra a distância do ponto M até o ponto O, a distância é representada aqui pelo eixo das ordenadas e o tempo pelo eixo das abscissas aqui. O que a gente pode perceber logo de início nesse içamento dessa viga é que a distância inicial do ponto M até o ponto O, já que o ponto M é a metade, representa o ponto médio dessa viga, no início, no estágio 1, essa distância de M até O é igual à distância no final, no estágio 3, ó, porque representa a metade também. Então, a distância inicial vai ser igual à distância final. Então, a gente já pode excluir 2 gráficos aqui que não serão a resposta correta, obviamente. É o gráfico da letra B e o gráfico da letra C. Por quê? Porque observa aqui, a distância inicial é aqui, no t igual a 0, correto? Mas a distância final, observa que nesse gráfico aqui, a distância final ela foi maior que a distância inicial. Isso não é possível, a gente percebe pelos estágios que a distância final tem que ser igual à distância inicial. Da mesma forma, não pode ser o gráfico da letra C, porque a gente percebe que a distância final aqui, ó, é um valor menor que a distância inicial. Portanto, as respostas corretas só pode ser a letra A, observa que a distância final é igual à inicial, ou pode ser a letra D, observa aqui, ó, distância final é igual à inicial, e aqui também pode ser a letra E. Ok? O que a gente tem que concluir então desses 3 gráficos aqui, que podem ser a resposta correta, é que ou a distância se mantém constante, né? Aí será a letra A, ou essa distância aumenta em um certo momento até chegar no ponto máximo, depois ela diminui até ficar igual, no final ficar igual à distância inicial, ou o contrário, ela diminui no primeiro momento, chega num ponto mínimo, depois aumenta até chegar numa distância igual à distância inicial. Então a gente tem que ver aqui qual dessas 3 situações é a verdadeira. Bem, nós vamos analisar aqui. Eu vou construir um triângulo parecido com esse aqui para tentar ver como é que se comporta esse ponto M em relação ao ponto O. Eu vou desenhar essa viga, vou desenhar um triângulo aqui
imaginando algum momento que essa viga, quando esse cabo de aço puxa a viga, eu vou imaginar algum momento como essa viga fica, para tentar construir alguma relação aqui dessa distância. Então vamos supor aqui que nós temos aqui o cabo de aço aqui puxando essa viga. Vamos supor que a viga fique o cabo de aço se estende para lá, né? Vamos supor que a viga fique nessa situação assim. Em determinado momento, né, eu vou considerar aqui o ponto M, bem aqui, que é o ponto médio dessa viga. E eu sei que aqui esse ângulo é de 90 graus. Eu quero tentar entender como se comporta esse ponto M em relação ao ponto O. Eu construí esse triângulo para representar em algum instante em que a viga fica nessa situação, tá certo? Então, olha só. Eu vou traçar uma reta aqui saindo do ponto M e que seja paralela. Eu vou chamar esse ponto aqui de N, tá? Esse outro aqui eu vou chamar de P, ok? Nós temos aqui o triângulo, então, PNO, ok? Eu vou traçar uma reta paralela ao segmento NO aqui, até encontrar o chão, certo? Paralela ao segmento NO, ou seja, perpendicular ao chão, PO. Então, claro que aqui vai formar um ângulo também de 90 graus, ok? Agora vamos observar esses dois triângulos aqui. Vamos observar o triângulo, colocar aqui o triângulo PNO, que é o maior triângulo, e o triângulo PM, e eu vou chamar aqui de Q, PMQ. Ok? Vamos observar esses dois triângulos aqui. Eu quero provar que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm três ângulos congruentes. Observa aqui. Esse ângulo bem aqui, ele é comum a esses dois triângulos, correto? PNO e PMQ. Esse ângulo é comum aos dois, correto? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus para esse triângulo menor e aqui também 90 graus para o triângulo maior. Portanto, esses dois triângulos têm dois ângulos congruentes. Consequentemente, esse terceiro ângulo aqui é semelhante a esse aqui. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes. Então, vale usar aqui a razão de semelhança nesses dois triângulos. Vou usar a razão de semelhança. Eu vou pegar aqui, ó, essa hipotenusa maior aqui, que é PN, aliás, PN, está para a hipotenusa do triângulo menor, que é PM. Mas observa, se esse M é ponto médio dessa hipotenusa, então PM é a metade de PN. Certo? Então é PN sobre 2, ou seja, é a metade. Igual a essa base maior. Olha, eu comecei a fazer a relação pela hipotenusa do triângulo maior dividido pela hipotenusa do triângulo menor. Vai ser igual a base aqui do triângulo maior, que é PO, sobre a base do triângulo menor, que é PQ. Okay? Então essa é a razão de semelhança que acontece aí. Observa aqui que eu posso cortar esse PN com o PN, e esse 2 vai multiplicando para cima, então fica 2 igual a PO, segmento PO, né? Sobre PQ. Ok? Então daqui eu tiro, passando, se eu multiplicar por 2 aqui, o 2 pode vir para o lugar do PQ. Então daqui eu tiro, eu sei que PQ é a metade de PO, passando 2 dividindo, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essa distância aqui, ó, PQ, é a metade do segmento PO. Então PQ é igual a QO. Ou seja, esses dois lados aqui, ó, esses dois segmentos são congruentes, ok? É a metade aqui da base, o PQ. Olha, metade de PO. Ok? Isso é muito importante para resolver a questão. Muito bem. Então, continuando aqui. Agora eu vou traçar o segmento MN. E eu quero tentar entender como ele se relaciona nesse movimento aqui da viga, ok? Observa aqui. O segmento é N. Eu sei que esse segmento aqui é igual a esse, correto? Eu sei que é a metade. Muito bem.
Agora observa esses dois triângulos aqui. O triângulo, vamos analisar aqui, o triângulo PMQ e o triângulo MQO. Triângulo MQO. Aqui eu sei que é 90 graus também, certo? Observa aqui. Esse lado PQ é igual, é congruente ao lado QO, ok? Legal. E nós temos esse ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus, ok? Eu estou querendo fazer relações entre esses dois triângulos aqui. E esse lado aqui, MQ, ele é comum. Vou botar 3 tracinhos aqui para mostrar que esse lado é comum a esses dois triângulos. Então nós temos aqui dois triângulos retângulos cujos catetos são iguais. Os catetos correspondentes são iguais. Ó. Esse cateto é igual a esse e esse cateto é comum a esses dois triângulos. Portanto, a hipotenusa aqui, a hipotenusa desse triângulo vai ser igual, obviamente, à hipotenusa desse outro, já que os catetos aqui correspondentes são iguais. Portanto, esse lado MO é congruente ao lado MP, né? Porque a hipotenusa desse triângulo aqui vai ser a hipotenusa também. Portanto, são iguais, ou seja, esses triângulos aqui eles são congruentes, esses dois triângulos. Portanto, daqui, como eu disse anteriormente, eu tirei a conclusão que MO e o segmento MO é igual ao segmento MP, que na verdade MP é a metade da viga, ok? Ó, MP que é igual a MN, tudo isso é igual. Então, com isso eu concluo que em qualquer situação em que a viga se encontre, qualquer situação em que a viga estará, eu posso provar com essa demonstração aqui, que o segmento MO, que é a metade da viga até esse ponto O, sempre vai ser constante, sempre vai ser igual quando esse cabo de aço içar essa viga. Ok? Por essas duas demonstrações aqui de razão de semelhanças e congruências de triângulos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A distância sempre se mantém constante. Ok? É isso. Até a próxima.